Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Celeste, Celeste Andrade Moura. 58 anos, viúva de Ernesto faz 3 anos e 2 meses, moradora de casa que foi de 2 e que é de uma forma que você só entende quando está dentro, que é de mesma casa com geometria diferente, onde os espaços têm tamanho de antes, mas que cabem menos do que cabiam, porque um dos 2 que preenchiam não está mais. Comecei a escrever carta para o Ernesto no 12º dia depois que ele foi. Não de decisão planejada, de necessidade que apareceu de forma que necessidade real aparece, que é antes de você calcular se é de boa ideia, que é de ter que fazer antes de saber por que está fazendo. Era uma quarta-feira. Lembro de quarta porque era o dia que o Ernesto e eu tínhamos de compras de supermercado. Hábito de 26 anos de casados que havia ficado no corpo, mesmo depois que os filhos foram e que a lista ficou menor. Quarta de compras era de hábito que eu não havia cancelado, e que no 12º dia depois que ele foi, havia chegado como quarta, e que o corpo havia preparado para ir ao mercado antes que a cabeça verificasse que ir sozinha era de tipo diferente de ir. Fui. De mercado que era o mesmo mercado de sempre, com o corredor de cereais que o Ernesto percorria com aquela atenção de homem que lia rótulo de produto antes de comprar, hábito que eu havia achado lento por 20 anos e que no 12º dia sem ele encontrei como ausência de tipo que te pega antes que você saiba que está esperando. Parei no corredor de cereais, com o carrinho, com as pessoas passando do lado com aquela continuidade de quarta-feira de mercado que continuava de quarta-feira de mercado, independente de quem havia perdido quem. Voltei para casa sem comprar a metade do que havia ido buscar. Sentei na mesa da cozinha e escrevi. A primeira carta foi de 1,5 páginas, não de carta organizada com parágrafo e com assunto, de escrita de mulher que estava colocando o que estava dentro em algum lugar antes que o dentro ficasse pequeno demais para conter. Ernesto, fui ao mercado hoje e parei no corredor de cereais sem conseguir continuar. Você lia cada rótulo como se cada rótulo fosse de documento importante antes de ser de embalagem de aveia. Eu sempre achei demora desnecessária. Hoje eu ficaria o corredor inteiro só para ter você lendo o rótulo do lado. Não sei como escrever carta para a pessoa que não está mais aqui para receber. Mas preciso escrever para algum lugar, e você é o único lugar que faz sentido. Celeste Dobrei. Coloquei em envelope. Escrevi o nome dele na frente. Guardei na gaveta da escrivaninha que ficava no que havia sido o quarto de trabalho do Ernesto. Não de ritual consciente, de gesto que aconteceu antes de ser pensado, de forma que os gestos que ficam às vezes chegam. Sou viúva de Ernesto Moura faz 3 anos e 2 meses. Ernesto Paulo Moura, nome de homem de São Paulo que havia nascido em família de interior, mas que havia crescido em cidade grande com aquela combinação de 2 que produzia pessoa que era de cidade, mas que sabia de terra, que falava de metrô, mas que entendia de plantio. 58 anos quando foi. AVC de tipo que o neurologista chamou de isquêmico extenso, que era de linguagem técnica que eu havia precisado pedir que ele traduzisse para o português de quem não era de medicina antes de entender completamente o que havia acontecido no cérebro do meu marido naquela manhã de terça-feira de novembro. O que havia acontecido, em português de quem não era de medicina, era que o Ernesto havia dormido ao lado de mim na noite de segunda e não havia acordado de forma que acordava de segunda de manhã. Acordou diferente, com o lado direito que não obedecia, de forma que corpo obedece quando está sendo de quem sempre foi, com a fala que estava de outra qualidade, não de ausente, de presente de forma diferente, como se as palavras que ele queria dizer estivessem todas lá, mas que o caminho entre elas e a boca havia ficado mais longo de uma vez sem aviso. Levei ao hospital.
Que era de decisão que você fazia antes de calcular completamente o que estava levando, porque carregar marido que não estava respondendo de forma habitual para o hospital era de antes de qualquer outra coisa. Ficou 4 dias. No 5º dia foi. Com a mão direita que ainda não obedecia completamente na minha mão esquerda, que eu havia segurado por 4 dias, com aquela firmeza de mulher que entendia que segurar era o único verbo disponível naquele momento. Não chorei no hospital, chorei no carro, que era de jeito que eu havia aprendido de minha mãe, que você segurava até que estava em lugar onde podia deixar, e que deixar no carro era de lugar aceitável antes de chegar em casa onde os filhos estavam esperando. A filha se chama Marina, Marina Moura, 31 anos, arquiteta, morando em Porto Alegre com marido de nome Rodrigo e sem filho, ainda que era de escolha dela que eu respeitava, de forma que respeitar escolha de filho adulto às vezes requeria esforço antes de ser natural. Marina veio quando o pai foi. Ficou 2 semanas, com aquela presença de filha que vinha de longe e que por isso cada dia era de densidade maior do que dia de quem morava perto, que ela tinha consciência de prazo e que prazo tornava cada hora de mais atenção antes de ser de qualquer outra coisa. Depois foi, que era de filha que tinha vida em Porto Alegre e que vida em Porto Alegre não esperava indefinidamente por luto de mãe em São Paulo. Que era de entender e de sentir a partida ao mesmo tempo, que era de tipo de coisa que maternidade às vezes produzia, que você sentia de 2 lados ao mesmo tempo e que os 2 lados eram de certos ao mesmo tempo. Fiquei sozinha, com a casa que era de 2 e que era de 1, e com o hábito de carta que havia começado no 12º dia e que havia ficado. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Nem quando o neurologista usou a palavra extenso antes da palavra isquêmico, nem no carro depois do hospital, nem nas semanas depois que Marina foi de volta para Porto Alegre. Alguma coisa em mim resistia a esse nome. Não de heroísmo que você declara, de reconhecimento de que a vida cobrava o que cobrava e que a conta era real, e que pagar a conta sem se dissolver na conta era o que havia de fazer. Perdi o Ernesto. Que era de perda de tipo específico, não de quem havia partido de situação difícil, mas de companhia de 26 anos, de acordar ao lado e de quarta de mercado e de rótulo de cereal, lido com atenção desnecessária que eu havia achado lenta e que havia ficado sendo o corredor que eu não conseguia completar. Mas estava de pé e estava escrevendo carta, que era de forma de resistência que eu havia descoberto no 12º dia e que havia ficado como forma antes de qualquer outro nome. A segunda carta veio na semana seguinte, não de quarta, de domingo, que era de dia que o Ernesto e eu havíamos desenvolvido o hábito de manhã lenta, que era de acordar sem alarme, de café que demorava mais do que café de dia de semana, porque domingo o café era de processo antes de ser de resultado. Ele moía o grão na mão com aquele moedor de manivela que havia comprado numa feira de antiguidade de Pinheiros e que eu havia achado afetação desnecessária de homem que podia simplesmente comprar café moído de supermercado como todo mundo. O moedor estava na prateleira da cozinha, com o grão que havia sobrado da última vez que o Ernesto havia moído, que era de terça, 2 dias antes do AVC, de quantidade que ele havia calculado para durar a semana e que havia ficado para durar o que durasse depois que ele foi. Fiz café do grão moído no domingo, com um moedor de manivela, pela primeira vez. Com aquela inabilidade de quem estava fazendo coisa pela primeira vez, com ferramenta que havia observado outra pessoa usando, mas que observar não era o mesmo que fazer. Que a manivela tinha resistência de tipo específico, que a granulometria dependia de quanto tempo você moía antes de parar, que havia decisão naquele processo que eu não havia calculado que havia decisão. O café ficou diferente do café do Ernesto, mais grosso, mais forte, de forma que era de excesso antes de ser de preferência. Bebi do mesmo jeito, e depois escrevi.
Ernesto, fiz café com o seu moedor hoje. Ficou errado de um jeito que não sei nomear, mais forte do que deveria, com gosto de decisão que eu não sabia que havia dentro do processo de moer grão. Você nunca me ensinou. Eu nunca pedi para aprender porque você estava aqui para fazer. Isso é de tipo de coisa que não se antecipa, que a pessoa ao lado de você faz de forma tão regular que você para de ver o fazer e só vê o resultado. E então a pessoa vai e você fica olhando para o moedor sem saber a granulometria certa. Não é de café só, é de tudo. Você fazia o café, eu fazia o almoço. Você consertava o que quebrava, eu organizava o que estava de lugar. Tínhamos divisão que nunca foi declarada e que funcionava de forma que divisão não declarada funciona, porque os dois sabiam o que era de quem sem precisar de contrato. Agora não tem divisão, tem só eu, e eu estou aprendendo a moer grão. Celeste, as cartas foram ficando de frequência irregular, não de disciplina de diário, de chegada de momento em que eu tinha coisa a dizer que era de dizer para o Ernesto antes de ser de dizer para qualquer outra pessoa, que era de distinção que eu havia chegado sem planejamento e que havia ficado como princípio de funcionamento das cartas, que eu escrevia quando o momento pedia e que o momento pedia quando havia coisa que era de natureza específica. Havia coisa de natureza específica que era de dizer para o Ernesto, que não era de dizer para Marina, que não era de dizer para a vizinha, que não era de dizer para a irmã que ligava de Belo Horizonte toda domingo, de forma regular, mas de conversa que era de superfície antes de ser de profundidade. Não de que era de segredo, de que era de linguagem que ele entendia antes de qualquer explicação. Que era de 26 anos de linguagem compartilhada, que ficou em mim depois que ele foi, que eu ainda falava a linguagem, mas que não tinha mais interlocutor que a falasse de volta. As cartas eram de falar a linguagem em direção ao lugar onde o interlocutor havia ido, que não era de receber resposta, era de não deixar a linguagem morrer por desuso. A terceira carta foi de raiva, que era de emoção que havia chegado sem aviso, não de raiva de alguém específico, de raiva de tipo que luto às vezes produzia, que era de raiva de situação antes de ser de raiva de pessoa. Ernesto, estou com raiva de você hoje, não de coisa que você fez ou deixou de fazer, de você ter ido de forma que foi, de noite, dormindo, sem aviso que eu pudesse ter recebido e que pudesse ter aproveitado de forma diferente. Fiquei pensando em quantas terças-feiras desperdicei. Não de forma dramática, de forma de terça comum, em que você estava de um lado da casa e eu do outro, e que a gente não conversava além do necessário de dia de semana, porque dia de semana era de cansaço antes de ser de conversa. Você sabia que eu gostava de você? Eu nunca calculei se sabia. Supunha que sabia de forma que você supõe coisa de 26 anos de estar junto. Que o estar junto era de declaração suficiente, sem precisar de mais declaração. E se não era suficiente, e se você foi sem ter certeza de que eu gostava de você de forma completa, essa é a raiva, não de você ter ido, de não ter tido certeza suficiente de que você sabia. Celeste, guardei essa carta por 2 dias antes de colocar no envelope, que era de processo que havia desenvolvido com algumas cartas, de escrever e de deixar antes de selar, de verificar no dia seguinte se o que havia escrito ainda era de verdade ou se era de momento que havia passado. Essa carta era de verdade no dia seguinte, era de verdade no dia depois do dia seguinte. Coloquei no envelope, com o nome do Ernesto na frente na minha letra, que era de letra cursiva, que a escola havia ensinado nas décadas de antes e que eu havia mantido de forma que letra cursiva de quem mantinha ficava com aquela fluidez de coisa que o corpo fazia antes do pensamento. Guardei na gaveta. Gaveta havia ficado com envelopes, de forma que gaveta de acúmulo ficava, com a pilha que crescia sem que eu calculasse o crescimento, que era de característica de coisa que você fazia sem contar, porque contar mudaria a forma de fazer.
Marina ligou numa noite de março, que era de 3 meses depois que o Ernesto havia ido. Mãe, como você está? Disse, com aquela voz de filha que perguntava de forma que pergunta de filho adulto para mãe às vezes tinha, de quem queria a resposta real, antes de querer a resposta de protocolo, mas que também havia aprendido que resposta real nem sempre chegava em primeira pergunta. Estou de dia em dia, disse. O que isso significa, disse. Significa que cada dia é de tipo diferente e que eu avalio quando termina, disse. Não tenho como dizer como estou de forma geral, porque geral não é o que está acontecendo. Mãe ficou quieta por um segundo. Você está saindo de casa, disse. Saio para as compras. Saio para a caminhada de manhã que o médico recomendou. Pausa. Saio quando tenho razão de sair. Você precisa de mais razão do que precisa, disse Marina, com aquela voz de filha que havia chegado em avaliação da mãe e que não estava de guardar a avaliação. Eu sei o que preciso, disse, com aquela firmeza de mãe que havia aprendido que filho adulto às vezes confundia cuidar com dirigir. Que não é de sair mais, é de ter tempo de processar o que está processando. E como você processa? Disse. Fiz uma pausa. Havia 2 respostas possíveis. A resposta de protocolo, que era de dizer que estava conversando com amiga, ou lendo, ou fazendo alguma coisa de tipo que filho adulto considerava de processamento saudável. Ou a resposta real. Escrevo carta para o pai. Disse. Silêncio. Carta que você envia para onde? Disse Marina, com aquela voz de filha que estava chegando em conclusão antes de terminar de processar. Carta que eu guardo na gaveta da escrivaninha do escritório dele, disse. Mais silêncio. Mãe, começou ela. Marina, disse. Eu sei o que parece, e entendo o que parece de forma que te preocupa. Uma pausa. Mas funciona. E coisa que funciona é de manter antes de ser de explicar. Ela ficou quieta por um tempo. Você está conversando com alguém? Psicólogo? Alguma coisa? Disse. Marquei consulta com psicóloga para a semana que vem. Disse. Que era de verdade. Eu havia marcado naquele dia depois de semanas de considerar e de entender que considerar sem agir era de postergação, antes de ser de deliberação. Conta para ela das cartas, disse Marina. Vou contar, disse. E me conta como foi? Disse. Conto, disse. Desliguei. Fui até a gaveta. Olhei a pilha de envelopes com o nome do Ernesto na frente. 12 envelopes, em 3 meses. Que era de frequência de 4 cartas por mês. Que era de mais do que eu havia calculado que estava escrevendo porque não havia calculado. Que era de coisa que você não contava enquanto fazia. Escrevi carta naquela noite. Ernesto, a Marina ligou. Ela está preocupada comigo de forma que filha que mora longe fica preocupada. De informação incompleta que ela preenche com imaginação do que pode estar acontecendo. Contei das cartas. Ela ficou quieta de forma que Marina fica quieta quando está processando coisa que não esperava. Você a conhecia nesse silêncio melhor do que eu às vezes. Você dizia que o silêncio dela era de chegada em conclusão antes de ser de confusão, que era de menina que processava antes de falar e que o silêncio era de pensar em voz baixa antes de ser de ausência de pensamento. Eu estava com medo de que ela achasse que eu estava de estado, que precisava de mais cuidado do que preciso. Mas ela perguntou se eu estava conversando com psicóloga e quando disse que havia marcado, ela ficou de tom diferente. Você sempre disse que a Marina era de prático antes de ser de sentimental, que ela ia se preocupar com o que era de consertar antes de se preocupar com o que era de sentir. Eu acho que você estava certo. Quando disse que havia marcado consulta, ela ficou de alívio antes de ficar de qualquer outra coisa. Amanhã vou ao mercado de novo. Vou tentar passar pelo corredor de cereais dessa vez. Celeste, passei pelo corredor de cereais na quarta seguinte, não sem parar, com pausa de tipo diferente da pausa do 12º dia. Não de parada que não conseguia continuar,
de pausa de mulher que estava de pé no corredor que o Ernesto havia percorrido por 26 anos de quarta e que estava verificando o que sentia antes de continuar. Sentiu, passou, comprou a aveia. Que era a aveia que o Ernesto comprava, de marca específica que ele havia pesquisado com aquela atenção de rótulo de homem que antes de comprar produto verificava de onde vinha e o que tinha dentro. Coloquei no carrinho. Continuei. E ao chegar em casa, escrevi meia página de carta sobre ter passado pelo corredor. Que era de tipo de conquista pequena, que era de dizer para o Ernesto antes de ser de dizer para qualquer outra pessoa. Que era de tipo de coisa que as cartas eram. De lugar onde conquista pequena tinha tamanho de conquista antes de ser de tamanho de pequena. A psicóloga se chamava Doutora Vera. Mulher de uns 50 anos, com aquela aparência de profissional que havia trabalhado suficiente tempo com luto para que a presença dela em sala de atendimento fosse de tipo específico, não de distância clínica que você esperava de profissional de saúde, de presença que era de atenção antes de ser de avaliação, que você sentia a diferença quando estava do lado de quem ouvia de verdade antes de categorizar. O consultório era de andar de prédio em Pinheiros, janela que dava para a rua, com aquela vista de calçada de bairro, que era de movimento de pessoas com vida, que continuava independente de quem estava no consultório, processando o que estava processando. Sentei na poltrona de frente a dela, com aquela postura de primeira consulta, de quem ainda está calculando o que vai contar e em que ordem. Me conta por que você está aqui, disse a doutora Vera, com aquela abertura de profissional que não começava de diagnóstico, mas de pessoa antes de caso. Perdi meu marido faz 3 meses, disse, e estou escrevendo carta para ele. Ficou com aquilo por um segundo. Carta que você envia ou que você guarda, disse. Que era de pergunta que me disse que ela havia ouvido de coisa parecida antes, que a distinção entre enviar e guardar era de pergunta de quem sabia que a distinção importava. Guardo, disse, na gaveta da escrivaninha do escritório dele. Quantas cartas tem na gaveta? Disse. 12. Escrevi a 13ª ontem. Você as relê? Disse. Não ainda, disse. Escrevo e guardo. Ainda não cheguei no estado de reler. O que te faz escrever quando escreve? Disse, com aquela pergunta que era de processo antes de ser de conteúdo. De profissional que entendia que o porquê de quando era de mais informação do que o que de dentro. Momento que tem coisa que é de dizer para ele antes de ser de dizer para qualquer outra pessoa, disse. Tipo de coisa, disse ela, que não era de pergunta com ponto de interrogação, era de convite de continuar. Conquista pequena que tem tamanho maior de dentro do que de fora, disse. Raiva de tipo que não é de ele ter feito, mas de situação que ficou. Descoberta de coisa que ele fazia de forma que eu não havia prestado atenção suficiente enquanto ele estava de fazer. A última coisa é de tipo comum em luto, disse a doutora Vera. A gente chama de descoberta de invisibilidade, que a pessoa que perdemos fazia coisa que ficava invisível pela regularidade e que a perda torna visível pela ausência. Moedor de café, disse. Como? Disse ela. Expliquei o café do domingo. Ela ouviu com aquela atenção de quem ouvia de verdade. O moedor de café é de símbolo de sua situação, de uma forma mais completa do que você talvez perceba, disse. É objeto de rotina dele que ficou na sua posse, que você aprendeu a usar de forma que não é igual à dele, e que você usa do mesmo jeito, mesmo com resultado diferente. Fiquei com aquilo. O resultado sendo diferente é de problema, disse. O resultado sendo diferente é de você, disse a doutora Vera, que é de parte do processo, que você começa a fazer coisa que era dele de jeito que é seu, que não apaga ele do processo, mas que acrescenta você. Contei da estrutura das cartas. Não de conteúdo específico, de forma e de função, de que era de escrever quando o momento pedia e que o momento pedia quando havia coisa de natureza específica. A doutora Vera ouviu com aquela atenção de sempre. Você tem medo de que alguém considere as cartas de sinal de que você não está lidando bem?
disse. A Marina ficou preocupada quando contei, disse. O que você acha que ela considerou? Disse. Que era de recusa de aceitar a perda, disse. Que continuar falando com pessoa que foi é de não aceitar que foi. E o que você acha sobre isso? Disse. Fiquei com a pergunta por um momento, que era de pergunta que eu havia feito para mim mesma em forma diferente e que não havia chegado em resposta completa. Não acho que é de recusa, disse. Acho que é de continuação de relação, de forma que foi possível continuar. Uma pausa. O Ernesto foi, mas 26 anos de linguagem compartilhada não foi junto. As cartas são de usar a linguagem antes de perdê-la por falta de uso. A doutora Vera ficou quieta por um segundo. Isso é de elaboração muito precisa de processo que você chegou por conta própria, disse. Que é de sinal de que o que está fazendo é de funcionamento antes de ser de problema. Mas, disse, sem mas nesse ponto, disse, com aquela voz de profissional que não estava de construção de mas antes de validação, que a validação era completa antes de qualquer condição. Carta para a pessoa que foi é de prática que aparece em muitas culturas e que não é de patologia. É de ferramenta de processamento que funciona para quem funciona. Para quem funciona, repeti. Que é de dizer que não é de solução universal, disse. Mas que no seu caso parece de estar funcionando de forma que está funcionando. Como você avalia que está funcionando, disse. Pela forma que você descreveu o corredor de cereais, disse. Que você parou no 12º dia e não conseguiu continuar. E que na semana seguinte passou, e que a passagem foi de conquista que você escreveu na carta. Uma pausa. Processo que avança de forma que esse é de funcionamento antes de ser de estagnação. Na terceira consulta, a doutora Vera fez pergunta que eu não havia esperado. Você leria uma das cartas para mim? Fiquei parada. Aqui? Disse. Se você quiser, disse ela. Não de obrigação, de oferta. Pensei. Havia algo de exposição na ideia de ler carta que havia sido de gaveta, de tirar de lugar privado e de colocar em voz alta de consultório. Mas havia também algo de verificação, de ouvir o que estava escrito com voz antes de ouvir com o olho. Posso trazer na próxima semana? Disse. Pode trazer quando quiser, disse. Na semana seguinte, trouxe a carta da raiva. Que era de carta que havia ficado 2 dias antes de selar, que havia verificado e confirmado como de verdade, que era de carta de tipo que eu queria ouvir em voz alta antes de qualquer outra. Li, com aquela voz de quem estava lendo coisa própria em voz alta, de tipo de exposição que era de diferente de falar, que era de revelar o exato de palavra antes de resumo de palavra. A doutora Vera ouviu. Quando terminei, ficou em silêncio de processamento por um momento. A pergunta que você faz no final, disse. Se você foi sem ter certeza de que eu gostava de você de forma completa. Você encontrou resposta para essa pergunta nos 3 meses desde que escreveu? Não de certeza, disse. De probabilidade. De que probabilidade? Disse. De que o Ernesto sabia que eu gostava dele, de forma que 26 anos de estar junto comunica antes de qualquer declaração explícita, disse. Mas que certeza não é de ter porque ele foi antes que eu pudesse perguntar. E o que você faz com incerteza que não tem como resolver? Disse. Escrevo carta sobre a incerteza, disse. A doutora Vera ficou com aquilo, que é de resposta mais saudável do que a maioria das pessoas consegue chegar. Disse, com aquela voz de profissional que não era de elogio de protocolo. A maioria fica com incerteza irresolvível, de forma que a incerteza consome energia que era de ir para outra coisa. Você a nomeia, a endereça ao lugar onde o endereçado estava e continua. Continua não é de resolver, disse. Continua é de melhor do que fica parada, disse ela. Que é de tudo que o processo de luto requer. Não de resolver o que não tem como resolver, mas de continuar de forma que é possível continuar. Escrevi sobre a consulta naquela noite. Ernesto, fui à psicóloga de novo hoje. Ela pediu para eu ler uma das cartas em voz alta. Li a carta de raiva, a da 3ª de novembro, que eu fiquei me perguntando se você sabia que eu gostava de você de forma completa.
Ela disse que é de saudável escrever sobre incerteza, que não tem como resolver, que a maioria das pessoas fica com a incerteza consumindo energia e que eu a nomeio e a endereço e continuo. Endereço a você, é claro, que é o único endereço disponível. Você sabia que eu gostava de você? Continuo sem certeza, mas estou chegando em probabilidade. 26 anos de estar junto é de comunicação que acontece antes de declaração. Você era de homem que lia rótulo de cereal e que entendia de terra, e que acordava antes de mim e que fazia café para dois toda terça de manhã sem que eu pedisse. Alguém que faz café para dois toda terça sem ser pedido provavelmente sabe que o outro gosta dele de forma suficiente para fazer café toda terça. Celeste e a Marina veio visitar em abril. Fim de semana longo de feriado, de Porto Alegre de voo que era de 2 horas e que ela havia comprado com antecedência com aquela organização de filha que planejava antes de fazer. Ficou 3 dias. No segundo dia, enquanto eu estava na cozinha fazendo almoço, e ela estava sentada na mesa com o café que havia feito do moedor de manivela, ela disse: "O café ficou bom. O moedor tem técnica", disse. "Aprendi." "Você fez com o moedor do pai?" Disse. "Faço todo domingo", disse. "Toda vez fica um pouco menos errado do que a vez anterior." Ela ficou em silêncio por um momento. "Menos errado não é de bom ainda?" disse. "Menos errado é de processo de chegar em bom", disse. "Que é diferente de já ser bom, mas que é de caminho na direção certa." Marina ficou com aquilo. "Você pode me mostrar o escritório dele?" disse. Com aquela voz de filha que havia visitado a casa, mas que havia evitado o escritório do pai, que era de cômodo, que tinha presença de antes, que tornava entrar de peso específico. "Posso mostrar", disse. Fomos juntas. A escrivaninha estava de estado que eu havia mantido, com os objetos do Ernesto em lugar que ele havia deixado, com o moedor de outros que ele tinha colecionado de forma de homem que havia desenvolvido interesse específico por coisa de função simples, feita de forma elaborada. Marina ficou parada, olhando, com aquela presença de filha que estava de presença de pai que não estava mais. "A gaveta", disse ela, indicando com o olhar. "As cartas estão lá", disse. "Posso ver?" disse. Abri a gaveta. A pilha era de 16 envelopes agora. Marina olhou a pilha com o nome do pai, na frente de cada um na minha letra cursiva. Não pediu para ler. Que era de filha que havia calculado que havia limite de intimidade que era de respeitar antes de ter acesso. "Você escreve bastante", disse. "Escrevo quando tenho coisa de natureza específica", disse. "Que tipo de natureza?" disse. "De tipo que é de dizer para ele antes de dizer para qualquer outra pessoa", disse. Marina ficou olhando a pilha por mais um momento. "Ele ia gostar", disse por fim. "De quê?" disse. "De que você estivesse escrevendo para ele", disse, com aquela voz de filha que havia chegado em conclusão sobre o pai. Ele era de homem que gostava de ser pensado, não de forma que pedia atenção, de forma que ficava mais leve quando sabia que estava na cabeça de alguém. Fiquei com aquilo. "Você acha que ele sabia que eu pensava nele?" disse. "Mãe", disse Marina, com aquela firmeza de 31 anos de filha, que havia chegado em resposta com certeza antes de eu terminar de formular a dúvida. "Ele acordava antes de você todo dia para fazer café para dois, antes de você acordar. Homem que faz isso não está em dúvida sobre se é pensado." O 5º mês foi de cartas diferentes. Não de diferença de assunto, de diferença de tom que foi chegando, de forma que tom muda quando você está de processo que avança, que é de forma gradual, que você só percebe quando compara carta de mês 1 com carta de mês 5, e que a comparação revela o que o dia a dia não mostra. As cartas de mês 1 eram de urgência, de mulher que estava colocando o que estava dentro antes que o dentro ficasse pequeno demais, com aquela qualidade de pressão de coisa que precisava sair antes de ser de coisa que queria ser dita de forma específica. As cartas de mês 5 eram de conversa,
de mulher que havia chegado em relação diferente com o processo, não de urgência de conter, de hábito de comunicar, que era de distinção que a doutora Vera havia nomeado quando eu havia descrito. Você passou de catarse para diálogo, disse ela, que é de movimento que acontece no processo saudável de luto, que a expressão de dor vai se transformando em comunicação de vida. Comunicação de vida com pessoa que não está mais aqui para receber, disse. Comunicação de vida que o processo de estar aqui produz e que você endereça de forma que faz sentido para você, disse a doutora Vera, que é de forma válida antes de ser de forma convencional, que era de distinção que eu havia ficado por vários dias, de válida antes de convencional. Convencional era de dizer para o diário, de dizer para a amiga, de ligar para a irmã. Válida era de dizer para onde fazia sentido dizer. Para o Ernesto fazia sentido. A carta de mês 5, que eu considerava de mais diferença das primeiras, foi sobre o jardim. Ernesto, plantei tomilo no vaso da varanda hoje. Você vai achar estranho porque você sabe que nunca fui de planta. Lembra quando você trouxe aquela samambaia do mercado das flores de Ibirapuera e eu deixei morrer em 3 semanas porque esquecia de regar? Você ficou sem dizer nada, mas eu vi o rosto de homem que tinha previsto o resultado antes de comprar. O tomilo foi de decisão própria. Fui à feira do sábado. A feirante disse que era de fácil, que aguentava esquecimento de rega melhor do que a maioria, que cheirava bem quando você roçava a folha. Rocei a folha antes de comprar. Cheirava de forma que me fez lembrar do macarrão que você fazia no sábado de inverno. O de tomate com erva, que você chamava de receita da sua avó, mas que eu sempre suspeitei que era de livro que você não queria admitir. Comprei por causa do cheiro. Agora está na varanda. Ainda não morreu. Vou tentar manter. Celeste, o tomilo, não morreu. Que era de conquista que eu escrevi na carta seguinte com aquela qualidade de conquista pequena que as cartas eram de dar tamanho maior do que de fora. Depois comprei manjericão, que foi de processo mais difícil, porque manjericão era de planta, que pedia mais atenção antes de dar mais resultado, que a feirante havia dito e que eu havia subestimado, porque havia subestimado o quanto mais atenção era de diferente do tomilo. O manjericão ficou amarelo em 2 semanas. Escrevi cartas sobre o manjericão amarelo com aquela honestidade de quem havia tentado e que o resultado havia sido de diferente do que esperava. Ernesto, o manjericão amarelou. A feirante disse que foi de água demais, que eu havia compensado o esquecimento do tomilho com excesso que o manjericão não era de aguentar. Você ia dizer que sou de extremo antes de ser de moderado, que quando encontro coisa que funciona de uma forma, aplico de forma igual a coisa que funciona de outra, que aprendizado de uma situação nem sempre é de transferência direta para situação diferente. Você dizia isso sobre mais do que planta. Lembra da discussão sobre como eu tratava a Marina, como tratava você quando estava errada? Que confronto direto que funcionava com você era de tipo que ela fechava antes de ouvir? Que filha e marido não eram de mesmo canal, mesmo sendo da mesma família? Eu aprendi isso tarde, mas aprendi. O manjericão, eu ainda estou aprendendo. Celeste. A doutora Vera havia começado a pedir que eu lesse trecho de carta no começo de cada consulta. Não de carta inteira sempre, de trecho que eu escolhia como de mais representativo do que havia sido escrito desde a consulta anterior. Era de exercício que havia revelado coisa que eu não havia percebido enquanto escrevia. Você escreve sobre ele de forma que está de mais presente do que de passado, disse a doutora Vera, depois que eu havia lido sobre o manjericão. Presente? Disse. A forma que você escreve o que ele teria dito, disse. Não é de ele, disse. É de você ia dizer, você diria que você ia dizer, que é de linguagem de presente antes de ser de linguagem de memória. Fiquei com aquilo. Era de verdade que eu não havia calculado enquanto escrevia. O que isso significa? Disse. Pode significar que você ainda está de processo de integrar a perda, de forma que o passado ainda é de presente interno.
disse, que é de esperado em 5 meses. Uma pausa. Ou pode significar que você está de forma de relação com ele que é de presente de outro tipo, de diálogo interno que acontece de vós, que você construiu de 26 anos de conhecer. Vós que eu construí, disse. Quando você convive com alguém por 26 anos, você internaliza a forma de pensar, de reagir, de avaliar deles, disse a doutora Vera. Você sabe o que o Ernesto ia dizer sobre o manjericão antes de escrever? Porque você conhecia o Ernesto, de forma que o Ernesto ficou em você como forma de pensar antes de ficar como memória, que era de formulação que eu havia ficado por dias depois da consulta. O Ernesto havia ficado em mim como forma de pensar, que era de tipo de presença diferente de presença de corpo ao lado na cama, mas era de presença. Em julho, recebi carta, não de correspondência de correio, de envelope que a Marina havia enviado com bilhete dentro que dizia: Mãe, achei isso guardado nas coisas do pai que você mandou quando foi organizar o escritório. Não sei se você sabia que existia. Fica com você. Dentro do envelope da Marina, envelope menor, com meu nome na frente, na letra do Ernesto, Celeste. Fiquei parada com o envelope na mão por um momento que não foi longo, mas que foi de outro tipo de tempo. De tipo de tempo que não era de calendário, mas de peso. O Ernesto havia escrito meu nome em envelope, em algum momento antes de ir, que eu não havia encontrado porque não havia entrado no escritório dele de forma de buscar, havia entrado de forma de olhar e de manter, e que estava em coisa que havia guardado sem verificar completamente. Abri, com aquele cuidado de abrir coisa que não podia ser de abrir de novo, depois de aberta. A carta do Ernesto era de meia página. Na letra, pressão forte de caneta de homem que segurava a caneta como segurava a ferramenta. Celeste, não sou de carta. Você sabe que não sou. Mas tem coisa que é de dizer melhor por escrito do que em fala, e que eu fico adiando de falar porque é mais fácil adiar do que dizer. Eu sei que os últimos anos não foram de jeito que eram antes. Sei que fui de distância de tipo que não foi de físico, mas de estar presente de forma diferente de como estava antes. Não vou elaborar as razões, porque razões de afastamento às vezes são de menos importância do que o reconhecimento de que aconteceu. O que quero dizer é o seguinte: você sabe que eu gosto de você? Não de amor de declaração, que você não precisava de mim para saber, de gostar de você de forma específica, de você antes de qualquer outra pessoa. Você é de mulher que passa pelo corredor de cereais de forma que ninguém passa, lenta o suficiente para ver o que está, rápida o suficiente para continuar quando viu. Eu fico lento demais. Você equilibra. Faço café antes de você acordar porque é a forma que tenho de dizer isso sem dizer. Ernesto. Não havia data na carta. Não havia como saber quando havia escrito. Mas havia meu nome na frente de envelope que ele havia guardado, que era de carta que havia escrito e que havia guardado de forma que guardava coisa que era de ter antes de entregar no momento certo. E que o momento certo não havia chegado antes de ele ir. Ou havia chegado de forma que eu não havia percebido. Ou havia chegado agora, de Marina que havia encontrado e que havia enviado com bilhete que era de filha que não havia lido, mas que havia entendido que era de mãe antes de ser de qualquer outra coisa. Escrevi naquela noite a carta mais longa que havia escrito até então, 4 páginas. Ernesto, você escreveu carta. Você que não era de carta, escreveu carta e guardou em lugar que eu ia encontrar depois, que pode ter sido de intenção ou de coincidência, mas que chegou de forma que era de precisar chegar. Você perguntou se eu sabia que você gostava de mim de forma específica. Eu perguntei a mesma coisa sobre mim para você na minha carta de raiva de outubro. Passamos meses dos dois lados fazendo a mesma pergunta sem saber que o outro estava fazendo. Que é de forma que somos, de girar em torno da coisa que importa sem dizer a coisa diretamente, até que a coisa vira de urgência antes de ser de escolha. Eu sabia.
Não de forma que eu tinha verificado e confirmado, de forma que você sabe coisa que está de fundo antes de ser de frente. O café de antes de eu acordar era de forma que eu recebia antes de interpretar. E você sabia. Não preciso de certeza que não tenho como ter. Preciso de probabilidade que tenho. E probabilidade diz que mulher que vai ao mercado com você toda quarta por 26 anos, sem reclamar de rótulo de cereal sendo lido com atenção desnecessária. Essa mulher está de gostar antes de qualquer declaração. Você perguntou se eu sabia que você passava pelo corredor de cereais, de forma que ninguém passava. Eu sabia, sempre soube. Achava lento, mas sabia. A doutora Vera diz que você ficou em mim como forma de pensar, que é de tipo de presença que não é de corpo, mas que é de estar. Eu acredito nisso de forma que acredito em coisa que sinto antes de coisa que calculo. Você está aqui, de forma diferente de antes, mas está. Celeste Agosto chegou com decisão que eu não havia planejado tomar em agosto, que era de forma que decisões importantes às vezes chegavam, não de planejamento de quando decidir, de momento que a decisão ficou pronta antes de você calcular que estava pronta. A decisão era de reler as cartas, todas, da primeira a que havia escrito na noite da carta do Ernesto, que era de 23 cartas no total. Número que eu havia chegado quando havia contado de forma que contei pela primeira vez, porque a carta do Ernesto havia chegado de forma que tornava o que eu havia escrito de conversa antes de ser de monólogo. E conversa pedia que eu relesse o que havia dito antes de entender completamente o que havia sido respondido. Tirei os envelopes da gaveta, levei para a mesa da cozinha. Com café que havia feito do moedor, de granulometria que havia chegado em ponto que eu chamava de menos errado, mas que a Marina havia chamado de bom quando havia visitado em abril, e que a diferença entre menos errado e bom era de perspectiva antes de ser de técnica. Organizei em ordem, que eu sabia a ordem, porque havia escrito cada uma, e que data de escrita ficava de memória mesmo sem data no papel. De forma que evento que estava dentro de cada carta tornava a ordem de sequência antes de precisar de calendário. Abri a primeira. Reler era de experiência diferente de escrever, que era de óbvio antes de eu fazer, mas que o óbvio não havia preparado completamente, que quando você escrevia estava de dentro do que estava escrevendo, e que quando relia estava de fora, olhando o que havia sido de dentro. A primeira carta era de mulher que havia parado no corredor de cereais e não havia conseguido continuar, que eu lembrava de ter escrito. Mas que reler de agosto era de diferente de ter escrito em novembro, que a distância de meses tornava o que havia sido de urgência de dentro em perfil de fora, que você via a mulher que havia parado no corredor de cereais com aquela clareza de olhar que só a distância de tempo produzia. Ela havia parado e havia ido para casa e havia escrito carta, que era de tipo de resistência que eu não havia reconhecido completamente enquanto estava de dentro. Que resistência, quando você está de dentro, parece de sobrevivência antes de parecer de resistência. Que o nome só fica claro quando você olha de fora com o tempo que passou. Levei 2 dias relendo. Não de ler tudo de uma vez, de ler algumas e de parar, de deixar o que havia relido assentar antes de continuar. A carta de raiva era de diferente do que eu havia lembrado. Havia lembrado de carta de raiva de tipo que era de queixa, de mulher que estava reclamando de situação. Relendo, era de carta de amor de tipo complicado, de mulher que estava com raiva porque havia amado de forma que a perda deixava espaço de tamanho que só perda de amor de 26 anos deixava, que era de distinção que eu não havia chegado quando havia escrito, que a raiva era de tamanho do amor antes de ser de tamanho da perda. Escrevi sobre isso. Ernesto, estou relendo as cartas. A de raiva era de amor que eu não havia reconhecido enquanto escrevia. Parecia de queixa quando escrevi. Relendo parece de medida do que havia perdido, que é de medida do que havia tido, que é de amor antes de ser de qualquer outra coisa. Isso é de coisa que a doutora Vera ia chamar de insight,
que eu chamo de ver de fora o que era de dentro. A primeira carta era de mulher que havia parado no corredor de cereais. Rele e vi a mulher de fora pela primeira vez. Ela havia parado e havia ido para casa e havia escrito carta, que era de tipo de resistência que eu não havia reconhecido enquanto era de dentro. Reconheço agora. Celeste. Na consulta de agosto, a doutora Vera perguntou como havia sido de reler. Diferente do que esperava, disse. De que forma diferente, disse. Esperava que fosse de triste, disse. De tipo que você relê diário de período difícil e que o relê é de mergulho de volta no difícil. E não foi, disse. Foi de triste em partes, disse. Mas foi mais de ver alguém de fora, como se as cartas fossem de personagem que era eu, mas que estava de distância de meses, que tornava de perspectiva que eu não tinha enquanto escrevia. Isso é de fenômeno que acontece com escrita de processamento, disse a doutora Vera. Que a escrita externaliza o interno, que cria distância entre você e o que está sentindo, e que reler cria segunda distância. De você de agora olhando para você de antes que estava olhando para o que estava sentindo. Duas distâncias, disse. Que é de mais perspectiva do que uma, disse ela. A carta de raiva era de amor, disse. Quando reli. Você sabia que era de amor quando escreveu? Disse. Não, disse. Parecia de raiva pura quando escrevia. E agora? Disse. Agora parece de raiva que era de medida do amor, disse. Que é de jeito que perda funciona, que o tamanho do buraco diz o tamanho do que preenchia. A doutora Vera ficou com aquilo por um momento. Você chegou nisso relendo ou alguém te disse? Disse. Relendo, disse. Guarda isso, disse ela. É de coisa que você chegou por conta que é de mais valor do que coisa que alguém te diz. Em setembro liguei para Marina num sábado de manhã. Com café do moedor que havia ficado de granulometria, que eu havia chamado de menos errado, mas que estava chegando em ponto que eu havia começado a chamar de meu, que era de distinção que havia chegado sem que eu planejasse chegar, que era de café que não era o café do Ernesto, mas que era o café de Celeste que usava o moedor do Ernesto. Mãe, disse Marina quando atendeu. Com aquela surpresa de filha que recebia ligação de manhã de sábado, que era de fora do padrão de ligação que eu havia estabelecido de domingo à noite. Queria te contar alguma coisa, disse. Conta, disse, com aquela voz de filha que havia ficado de atenção antes de eu terminar de anunciar. Estou relendo as cartas, disse, que comecei em agosto e que terminei semana passada. Como foi? Disse. Revelador, disse, de forma que não esperava. O que revelou? Disse. Pensei em como formular de forma que Marina conseguisse receber, que Marina era de prático antes de ser de sentimental, que a doutora Vera havia confirmado o que eu havia percebido por conta. Revelou que o processo estava avançando de formas que eu não percebia enquanto estava de dentro. Disse que a mulher que escrevia em novembro era de estado diferente da que escrevia em julho e que ver a diferença de fora foi de tipo de confirmação que o processo estava de funcionamento. Marina ficou quieta por um segundo. Você está melhor, disse, com aquela voz de filha que estava de constatação antes de ser de pergunta. Estou de forma diferente de quando seu pai foi, disse, que pode ser de melhor. Que é certamente de diferente. É de melhor, disse Marina, com aquela firmeza de filha que havia chegado em conclusão. Eu ouço na sua voz. O que você ouve, disse. Que você está de presente antes de estar de passado, disse. Com aquela formulação que era de filha, mas que soava de formulação que eu havia ouvido antes. A doutora Vera disse algo parecido, disse. A doutora Vera é de boa, disse Marina, com aquela aprovação de filha que havia ficado preocupada em março e que estava de menos preocupada em setembro. Você vai continuar com ela? Vou, disse. E as cartas? Disse Marina. Continuo escrevendo, disse, mas de forma diferente das primeiras. De que forma diferente? Disse. De conversa antes de ser de urgência, disse.
que é de forma que a doutora Vera chamou de movimento de catarse para diálogo. Diálogo com alguém que não está de resposta, disse Marina, que era de filha que não havia perdido a objetividade, mas que havia chegado de lugar diferente de Março sobre as cartas. Com alguém que está de resposta de forma diferente de resposta de conversa, disse. De que forma? Disse Marina. Da carta que você encontrou e que me mandou, disse. Ficou quieta por um momento. Você achou que era de momento de encontrar? Disse. Acho que era de momento, disse. Que você não leu, mas que sabia que era de mãe. Era de mãe, confirmou. Reconheci a letra dele no envelope e o seu nome na frente e entendi que era de você antes de qualquer outra coisa. Obrigada por mandar, disse. Ele escreveu mais de uma, disse Marina, com aquela voz de filha que estava de contar antes de ter certeza de que devia contar, mas que havia decidido que devia. Fiquei parada. Mais de uma, disse. Encontrei caixa com mais 3 envelopes quando estava organizando as coisas que você mandou, disse Marina. Todos com o seu nome. Não mandei junto porque não sabia se era de mandar tudo de uma vez ou de espaçar. 3 envelopes com meu nome. O Ernesto havia escrito 4 cartas para mim, que era de tipo de espelho de coisa que eu havia feito sem saber que ele havia feito também, de 2 que haviam chegado na mesma solução de forma independente, que era de comunicar por escrito, o que era de difícil de comunicar em fala, que era de 26 anos de parecidos, de forma que você só via quando olhava de fora, com distância que o tempo produzia. Manda, disse. Quando achar que é de momento de mandar. Como você sabe quando é de momento? Disse Marina. Não sei de forma precisa, disse. É de sentir antes de calcular. Como o Tomilo, disse Marina, que era de referência que ela havia ouvido de carta que eu havia lido para ela na visita de abril. De carta sobre o vaso da varanda. Como o Tomilo, confirmei. O Tomilo havia crescido. Que era de coisa que eu havia notado em agosto sem fazer evento da notícia. De planta que estava de maior do que quando havia comprado, com mais ramo, com mais folha, com aquele cheiro de roçar que continuava de tipo de cheiro que era de receita do Ernesto, antes de ser de erva da varanda. Comprei 2º vaso de Tomilo em setembro, que havia colocado do lado do primeiro com aquela simetria de 2 vasos em varanda que era de estar acostumando à presença de verde antes de ser de decoração. E plantei manjericão de novo, com menos água, que estava de amarelo controlado, de não morte, de planta que estava de ajuste de quem havia recebido menos do que a vez anterior e que estava de resposta de tentar sobreviver com o que havia. Escrevi sobre o manjericão de volta. Ernesto, o manjericão está de volta, menos água desta vez. Ainda não é de verde completo, mas é de vivo antes de ser de amarelo. Estou relendo as cartas. Escrevi sobre o primeiro manjericão morto e sobre ter aprendido que água demais era de tipo de erro, oposto ao esquecimento do Tomilo. Você teria dito que aprendi. Com aquela voz de homem que não dizia você, aprendeu de forma que era de elogio óbvio, de forma que era de constatar antes de elogiar, que era de você, de tipo que eu precisava de aprender a receber antes de precisar ouvir. Aprendi a receber esse tipo de constatar depois que você foi, que é de ironia de tipo que vida produz. Celeste Outubro chegou com as outras 3 cartas do Ernesto. A Marina havia mandado de forma que havia dito que mandaria. Quando sentiu que era de momento, que era de forma que eu havia dito que era de sentir antes de calcular. Chegaram num envelope único com bilhete da Marina que dizia apenas mãe. Outubro parece certo, que era de filha que havia aprendido a linguagem de tempo que eu havia descrito sem que eu soubesse que estava ensinando. Fiquei com o envelope da Marina na mão por um momento antes de abrir. 3 envelopes menores dentro, com meu nome na frente de cada um. Na letra do Ernesto, organizei os 3 sobre a mesa de forma que ficaram em fila com aquela organização de quem estava com coisa importante e que precisava de ordem antes de precisar de abertura. Fui fazer café. Com um moedor de granulometria que havia chegado em ponto que eu havia parado de chamar de menos errado.
e que havia ficado sem nome por um tempo, e que havia ficado sendo o café de domingo de Celeste antes de precisar de outro nome. Voltei para a mesa. Com a xícara, abri o primeiro envelope. A primeira carta do segundo grupo era de data diferente da que a Marina havia mandado antes. Eu sabia disso não de data escrita. O Ernesto não havia datado nenhuma, mas de papel diferente, de caneta diferente, de letra que tinha qualidade de estado diferente de quando havia escrito. Celeste, você vai achar que fui de homem que não dizia o que devia dizer enquanto estava aqui, e vai ter razão de achar, mas tem coisa que é de dizer de escrito antes de ser de dizer em fala, e eu fui de adiar o escrito também, que é de homem de tipo específico de covardia, que nem o esforço de carta conseguia fazer de imediato. O que quero dizer é de simples antes de ser de elaborado. Obrigada pelos 26 anos, não de obrigado de protocolo, de obrigado de homem que entende que o que teve foi de mais do que merecia, de forma que às vezes a gente tem mais do que merece, e que reconhecer isso é de honestidade antes de ser de humildade. Você era de mulher que ficava, que quando as coisas ficaram de outra forma, ficou de mesma forma, que não foi de fácil de ficar e que ficou do mesmo jeito. Eu sei que não foi de fácil. Ernesto, fiquei com aquela carta por tempo que não calculei. Depois abri a segunda Celeste. Plantei tomilho na varanda do escritório no ano passado. Você não viu porque eu ficava de janela fechada e você não entrava. Ele cresceu. É de cheiro de receita da vovó que eu sempre fingi que era inventada, mas que você sempre soube que era de livro. Era de livro. A vovó nunca cozinhava com tomilho. Eu comprei o livro no sebo de São Paulo quando tinha 20 e poucos, e guardei a receita e depois fingi que era de família porque ficava melhor de contar. Você sabia, sempre soube e nunca disse que sabia. Esse é de jeito que você ficava. De saber o que sabia e de deixar o outro com a versão que o outro precisava ter, que é de forma de amor que eu não soube nomear enquanto estava dentro de receber. Ernesto A. Terceira carta era a mais curta, metade de página, com letra de pressão mais leve do que as outras, de tipo de letra de homem que estava de estado diferente quando escreveu, que era de estado de quem estava com menos força de pressionar caneta, mas que estava de escrever do mesmo jeito. Celeste, se você está lendo essa terceira carta, é porque alguém te mandou as outras primeiro, e achou que era de momento de mandar essa também. Essa é de última. Não tenho mais de dizer além do que disse, que é de situação de homem que ficou de adiar e que quando chegou em hora de dizer, já tinha dito o que havia mais importante. Uma coisa que não disse em nenhuma das outras. O corredor de cereais é de lento, porque eu gosto de você do lado antes de gostar de chegar no fim do corredor. Ernesto, fiquei sentada na mesa de cozinha por um tempo que era de tipo de tempo que não era de calendário, com as 3 cartas à frente, com a xícara de café que havia esfriado antes de eu terminar de ler. O Ernesto havia gostado de mim do lado antes de gostar de chegar no fim do corredor, que era de frase que eu havia passado 26 anos sem saber, e que havia chegado em forma de carta de homem que não era de carta depois que ele foi, que era de tipo de ironia de vida que não era de cruel antes de ser de real, que as coisas que você precisava ouvir, às vezes, chegavam no tempo que podiam chegar e não no tempo que você precisava que chegassem, mas chegavam. Escrevi naquela noite. Carta mais longa de todas, a mais longa do que a de 4 páginas da noite da primeira carta dele. 6 páginas, que eu não vou transcrever completamente porque havia coisa de natureza específica que era de ficar na gaveta antes de ser de qualquer outra coisa. Mas o trecho final era: Ernesto, você gostava de mim do lado antes de gostar de chegar no fim do corredor. Que é de coisa que eu sempre soube de forma que você sabe, coisa que está de fundo antes de ser de frente. Mas ouvir em fala, em letra, é de diferente de saber de fundo.
3 anos e 2 meses de escrever carta para você sem resposta. E então resposta chegou de forma que eu não havia calculado que chegaria. De caixa que você havia guardado. De filha que havia encontrado e que havia sabido que era de mãe. De outubro que Marina havia dito que parecia certo. 26 anos de você lento no corredor de cereais era de você querendo minha companhia antes de querer o produto. Que é de coisa mais bonita que alguém já me disse de forma mais indireta que alguém já disse coisa bonita. Você era de homem que dizia de forma indireta. Eu era de mulher que recebia de forma que não perguntava demais. Juntos era de suficiente antes de ser de perfeito. Perfeito não era de o que tínhamos. Suficiente era. E suficiente de 26 anos é de mais do que a maioria tem. Celeste, na consulta de outubro, li o trecho final para a doutora Vera, que era de hábito estabelecido, de trazer trecho de carta de mais representativo da semana. Ela ouviu com a atenção de sempre. Quando terminei, ficou quieta por um momento. Como você está depois de ler as cartas dele? Disse. De forma que não esperava estar, disse. De que forma? Disse. De forma que estava esperando que fosse de tristeza, de tipo que chegada de carta de quem foi, produzia de tipo de impacto de perda de novo, disse. Que fosse de desdobrar o luto de forma que estava de guardado. E não foi? Disse. Foi de triste de tipo específico, disse, mas foi mais de completar conversa que estava de incompleta. Uma pausa. Como se tivéssemos estado de dois lados de mesma conversa, sem saber que o outro lado estava acontecendo. Você escrevendo para ele escrevendo para você, disse a doutora Vera, de formas que nenhum de nós dois havia planejado, disse, e que chegaram de formas que não havíamos calculado que chegariam. O que você considera de mais revelador de todo o processo? Disse. Fiquei com a pergunta por um momento. De tipo de pergunta que pedia de pensamento antes de resposta. De que comunicação de 26 anos não, para quando um dos dois vai, disse. Que ela continua de formas que o estar junto não havia esgotado. Uma pausa. As cartas eram de forma de continuar comunicação que havia começado antes delas e que continuou depois que elas chegaram. Você vai continuar escrevendo? Disse. Sim, disse, sem pausa. Mas de forma diferente do que escrevia em novembro do ano passado. De que forma diferente? Disse. De conversa antes de ser de urgência, disse. Que é o que você havia dito em alguma das primeiras consultas e que eu havia recebido como formulação de profissional antes de entender de dentro. E agora você entende de dentro, disse a doutora Vera. Agora entendo de dentro, confirmei. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, nem no corredor de cereais do 12º dia, nem nas semanas depois que a Marina foi de volta para Porto Alegre, nem nas consultas com a doutora Vera, quando eu havia chegado de estado de mulher que precisava de ajuda para nomear o que estava sentindo. Alguma coisa em mim sempre resistia a esse nome, não de heroísmo que se declara. De reconhecimento de que processo de perda não era de passar por cima, mas de passar por dentro. De mulher que havia entrado no que estava sentindo e que havia saído de outro lado, não de intacta, mas de diferente de forma, que diferente de tipo que faz sentido depois que você está do outro lado. Perdi o Ernesto. Que era de perda de 26 anos de quarta de mercado e de café antes de eu acordar. E de corredor de cereais lento, por razão que eu havia levado 3 anos e 2 meses e 23 cartas para entender completamente. Mas estava de pé, e estava de cartas que haviam ficado sendo de outra coisa do que haviam começado. Haviam começado de urgência de novembro, de mulher que havia parado no corredor de cereais. E haviam ficado sendo de conversa de 2 lados, um de caneta e de gaveta e de domingo de manhã, com café de moedor, outro de caixa guardada e de filha que havia encontrado e de outubro que havia parecido certo, que era de tipo de conversa que não terminava de forma que conversa de 26 anos não terminava quando um dos dois ia, continuava, de forma diferente, mas continuava.
Em novembro, escrevi a carta de aniversário de 1 ano, que era de forma de marcar, não de ritual que havia planejado, de reconhecimento de que era de data, e que data de 1 ano merecia carta de tipo que data merecia. Ernesto, 1 ano faz hoje. Tenho 24 cartas na gaveta agora, mais as suas 4 que a Marina encontrou e que mandou no tempo certo, 28 cartas no total, que é de número de anos que tínhamos quando casamos. Que pode ser de coincidência e que eu prefiro de sinal antes de ser de coincidência, porque sinal é de mais bonito antes de ser de menos provável. O tomilo está de grande agora. O manjericão voltou de verde. Comprei alecrim na semana passada, que está de pé ao lado dos outros 2. Aprendi de granulometria de moedor. Aprendi de quantidade de água de manjericão. Aprendi de alecrim, que a feirante disse que era de resistente, de tipo que gostava de sol direto e de pouca água, e que ficava de mais aromático quanto mais descuidado. Você ia achar graça do alecrim, que ficava melhor com descuido. Ia dizer que era de planta, que era de tipo de personalidade específica. Eu acho que você era de tipo de personalidade específica de algumas formas, que eu estou aprendendo a ver de fora, agora que tenho distância de 1 ano. Que é de jeito que certas coisas ficam, que você não vê completamente enquanto está de dentro. Obrigada pelos 26 anos de corredor de cereal lento. Celestia, doutora Vera disse numa consulta de novembro que estava de momento de pensar em espaçar as consultas. Não de encerrar, disse ela, de espaçar, que é de sinal de processo que avançou de forma que avançamento produzia. Como você avalia que avançou? Disse. Pela forma que você fala do Ernesto, disse. Que era de presente de urgência no início e que foi ficando de presente de integração. De integração como, disse. Que ele ficou de parte de você de forma que você reconhece e que nomeia, disse a doutora Vera. Que o café do moedor é de seu antes de ser de herança. Que o tomilo da varanda é de seu antes de ser de cheiro de receita dele. Que o corredor de cereais é de memória que você carrega antes de ser de buraco que você evita. Que era de formulação que chegou de forma que formulação certa chegava, de reconhecimento antes de ser de surpresa. Integração não é de esquecer, disse. Integração nunca é de esquecer, disse a doutora Vera. É de fazer parte de você de forma que é de funcionamento antes de ser de ausência. Marina veio em dezembro. Para Natal, que era de primeiro Natal depois do Ernesto, que era de data que havia chegado, com aquela qualidade de primeira vez, de data especial, sem pessoa que estava sempre na data especial, que era de tipo de datas que tinham peso específico de primeira vez. Chegou na véspera, com o marido Rodrigo, que eu havia visto poucas vezes e que cada vez via de mais forma do que a vez anterior, que era de jeito que você conhecia pessoas que a filha amava, de cada encontro acrescentando camada antes de ter camada completa. Sentamos à mesa de ceia, os 3, com cadeira vazia que eu havia cogitado não colocar e que havia colocado do mesmo jeito, porque cadeira vazia era de honestidade antes de ser de tristeza, que a ausência era real e que ignorar real não tornava de menos real. Rodrigo havia olhado a cadeira quando sentou, havia olhado para mim, não havia dito nada, que era de marido de filha que havia chegado em entendimento sem precisar de explicação, que era de sinal de homem que a Marina havia escolhido bem. Depois da ceia, quando Rodrigo havia ido dormir de voo cedo de dia seguinte, Marina e eu ficamos na cozinha, com café do moedor. Ela havia feito de granulometria que havia tentado e que havia ficado de resultado que ela havia chamado de próximo. Próximo de quê? Disse. Próximo do seu, disse Marina. Do meu ou do dele? Disse. Ela ficou com a pergunta. Do seu, disse. Que é de diferente do dele, mas que é de bom de jeito próprio. Fiquei com aquilo. Você releu todas as cartas? Disse Marina. Todas, disse. Em agosto. E as do pai? Disse. As 4, disse. O que você sentiu? Disse.
que era de pergunta que Marina havia chegado de forma que Marina chegava, de direta antes de ser de rodeio, que era de tipo de pergunta que ela fazia quando havia decidido que queria saber de verdade antes de querer de protocolo, que estávamos de dois lados de conversa que nenhum de nós dois sabia que o outro lado estava acontecendo, disse. Marina ficou com aquilo. Ele escreveu carta porque não conseguia falar, disse. Você escreveu carta porque ele não estava mais de ouvir. E as cartas se encontraram de qualquer jeito, disse. Por causa de mim, disse Marina, com aquela voz de filha que estava chegando em conclusão sobre o papel que havia desempenhado. Por causa de você, confirmei, que foi de encontrar e de saber que era de mãe e de mandar no tempo que pareceu certo. Outubro parecia certo, disse ela. Outubro estava certo, disse. Ficamos em silêncio de dois com o café, que era de silêncio de mãe e filha, de tipo que só chegava quando os dois estavam de suficientemente perto, antes de ser de suficientemente longe, que era de paradoxo, de relação de mãe e filha que eu havia aprendido com o tempo, que a proximidade boa vinha de distância que havia sido vivida antes de poder voltar. Você vai continuar escrevendo para ele? Disse Marina por fim. Continuo, disse. Menos do que antes? Disse. De frequência diferente, disse. Que é de conversa que ficou de diálogo antes de ser de urgência. Diálogo não precisa de frequência de urgência. Marina ficou com aquilo. Você está melhor, disse. Estou de diferente, disse. É melhor, disse ela. Com aquela firmeza de 31 anos de filha que havia chegado em conclusão que não estava de negociar, não contestei, que era de jeito que eu tinha com a Marina, de deixar a conclusão dela ser dela quando a conclusão estava certa, e estava certa. Em janeiro escrevi carta de início de ano, que havia ficado sendo de hábito de datas, de tipo de forma que o processo havia adquirido de forma gradual, que hábito adquiria, sem decisão de adquirir, mas com acúmulo de fazer. Ernesto, janeiro. Ano novo, de forma que ano novo é, de mesma vida com data diferente, que é de distinção que eu só aprendi de entender depois de perder você. Que data nova não tornava de vida nova, automaticamente. Que vida nova era de processo antes de ser de calendar. Tenho 30 cartas na gaveta agora, com as suas 4 que a Marina encontrou. 34 no total, que é de número de anos que tínhamos quando a Marina nasceu, que pode ser de coincidência, que prefiro de sinal. O Tomilo sobreviveu ao inverno de São Paulo, que não é de inverno de verdade, mas que é de suficientemente frio para ser de desafio de planta de varanda de apartamento. Está de verde antes de ser de morto. O manjericão não sobreviveu ao dezembro, mas sobreviveu de setembro a dezembro, que era de mais do que havia sobrevivido antes. Progresso de tipo que é de medir antes de ser de celebrar. Planto de novo em março, quando o calor volta. Celeste, não sei quando as cartas vão terminar. Que era de coisa que a doutora Vera havia dito numa das últimas consultas, quando eu havia perguntado. Quando terminarem de fazer sentido de escrever, havia dito. Que é de momento que você vai reconhecer antes de planejar. E se nunca terminarem de fazer sentido, disse, então não terminam, disse ela, com aquela simplicidade de profissional que havia chegado em ponto de não forçar processo de ter fim que não era de ter fim, que era de resposta que eu havia guardado. Não sei quando as cartas vão terminar. Sei que a gaveta está de 30 cartas. Sei que o moedor produz café de granulometria, que é de meu antes de ser de lembrança de como era do Ernesto. Sei que o Tomilo sobreviveu ao inverno. Sei que o corredor de cereais é de corredor, que eu passo antes de ser de corredor, que eu paro. Sei que Marina liga de Porto Alegre aos domingos de noite, e que cada ligação é de camada a mais antes de ser de mais uma ligação. Sei que a carta do Ernesto diz que gostava de mim do lado antes de gostar de chegar no fim do corredor. E sei que 26 anos de lado não termina quando um dos dois chega no fim do corredor antes do outro. Continua, de forma diferente, mas continua. E fim.